Deus poderoso, sei que Tu está aqui reinando no meio de nós, Pai. Aqui está Tua filha, Pai, diante do Teu altar. O Senhor já preparou tudo dos altos céus, que a igreja saia daqui regozijando pela Tua palavra que vai ser ministrada agora, Pai. Então, Pai, cobre ela com a Tua unção, usa poderosamente a boca da Tua filha, Pai amado, Pai querido, que venha do Senhor a palavra santa e poderosa para a Tua igreja sair daqui glorificando e exaltando o Teu santo nome, Pai amado, Pai querido. Te agradeço, Pai, por essa noite estar de pé aqui diante do Teu altar e agradecendo pela rica oportunidade. E agora, Pai, eu vou Te agradecer, Pai, Santo Deus, pelas ofertas, pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa, Pai. Abençoa abundantemente a cada um que ofertou, que dizimou, Pai. Derrama unção na vida de cada um. Não deixa que o pão falte em sua mesa, na sua despensa, Pai. Abençoa, Deus, cada um dos Teus filhos, Pai. Transborda o celeiro dele, Pai amado, Pai querido. Abre porta onde não tem porta, Senhor. Guarda cada um, protege, Senhor. Derrame abundantemente, Pai amado, Pai querido. Aqui está, Pai, a Tua igreja, agradecendo a Ti por hoje, por essa noite de bênção, que nós estamos aqui para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar, para Te exaltar o Teu santo nome, porque Tu é Deus de poder, o Deus de glória, o Deus que pode todas as coisas. Então, Pai, agradeço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúdo mais uma vez a amada igreja na paz do Senhor. Vou abrir aqui, vou deixar para a ministração da igreja em 1 Samuel. Se os irmãos quiserem sentar, pode ficar à vontade. Amém. Amém. Vou lendo para ganhar tempo. Diz assim: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Etou, filho de Zuf, e Frateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos e Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ela porções a Penina, sua mulher. Dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a imitava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comer,
depois que comeu e beberam esse óleo, ele, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva, só um minuto, não me perdi aqui. Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição de tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagado? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse Ana: achei a tua serva graça em teus olhos. Amém, irmãos? Até aqui, pode se assentar que eu vou ler um outro versículo aqui da Bíblia também. Rapidamente, que é Coríntios, não precisa abrir, 1 Coríntios 13, que diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufa, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se recesse do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se em verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aleluia, né? Hoje é culto da família, né? Louvor e adoração, culto da família, domingo do Senhor, né? Irmãos, assim, Deus abriu essa palavra no meu coração de Ana, né? 1 Coríntios, porque, irmãos, vou falar para vocês, ou mulher de fé era Ana, né? Um exemplo para nós. Ana era um exemplo, é uma mulher, um exemplo muito forte para nós mulheres, né? Uma mulher de Deus, verdadeiramente, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, né? Que ali ela não deixava se abater por nada, nem por Deus ser cerrado a sua madre, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, porque Ele cerrou a madre dela, e mesmo assim ela continuou perseverante, não desistiu, não olhou para trás, não retrocedeu, continuou avante, fazendo o que Deus, né, tinha ordenado, cuidando da sua casa, do seu esposo, né, da sua família, que olha, irmão, vou falar, verdadeiramente, ela é forte, a mulher de Deus, né, porque a gente hoje é totalmente diferente, a gente só tem nosso esposo, ele só tem uma esposa que é a gente, né, e assim, às vezes a gente, é difícil lidar. Imagine Ana, né, que naquela época, como era de costume, os maridos podiam casar mais de uma vez, né, e ela era muito perseguida, né, afrontada por Penina, por não poder ter, né, o seu filho. Eu creio que ela era feliz, só faltava isso, né, ela ter um filho, né, gerado por ela, e Deus, querida, ela continuou firme, foi perseverante, Deus lhe concedeu, né, melhor do que Penina, o filho da promessa, que foi Samuel, queridos. Que coisa linda, né, a vida da gente quando a gente espera no Senhor, quando a gente, sabe, põe tudo no altar do Senhor, quando a gente obedece, persevera. E aqui na Bíblia, né, Deus tem deixado muitos exemplos
maravilhosos para a gente seguir, né? Principalmente nós mulheres que somos, né? Temos que ter sabedoria, né? Sempre sabedoria para lidar com o nosso lar, com nossos filhos, querido. Eu vou te falar, eu vejo essa situação de Ana, como, sabe, às vezes a gente passa por lutas, né? Até eu, creio eu, que Deus tinha um propósito de ser a madre de Ana, né? Como assim na minha vida, querido, na sua vida, na minha vida, queridos. Às vezes a gente passa por lutas, que a gente pensa, meu Deus, eu principalmente, por que eu estou passando por isso, Senhor? Não estou conseguindo entender, meu Deus, estou fazendo a tua vontade, a tua presença. O que tem acontecido? Irmãos, muitas das vezes a gente pensa que é o diabo, né? Que a gente tem essa mania, é o inimigo, é o diabo, mas irmãos, muitas das vezes não é o diabo, é Deus, né? Nos provando e mais ainda nos ensinando, como já foi falado nessa noite, louvado e falado. Primeiro vem o deserto, né? Primeiro Deus tem que te lapidar, te quebrar, né? Você tem que ser quebrado na mão do olheiro para depois vir a vitória, irmãos. Então a gente vê que nem tudo é o diabo, né? Muitas das coisas é Deus, irmãos. Eu tenho passado por lutas, eu tenho visto assim, eu não estava entendendo, passei por uma grande aflição, passei por uma grande aflição durante umas semanas, e eu não entendi, irmãos, porque, sabe, eu não entendia porquê, e hoje, assim, culto da família, eu precisava trazer essa palavra, sabe, para a igreja. Eu não entendia por que eu estava passando por isso. Vou ser bem breve, eu não entendia, assim, sabe, e eu ficava olhando, até mandei mensagem para o pastor, falei para o pastor, essa semana que passou, pastor, não me dá oportunidade para pregar, por favor, porque eu não gosto de pregar o que eu não estou vivendo, sabe? Porque quando eu passo por lutas e tribulações assim, às vezes eu penso que eu sou indigna de estar aqui na frente falando alguma coisa, que talvez eu esteja agindo de outra forma, sabe, irmãos? Mas Deus é tão maravilhoso, como o pastor tem falado, tão misericordioso, tão cuidadoso com a gente, sabe? Que Ele, se você ficar atento aos sinais, Ele nos mostra o porquê de tudo, sabe, irmãos? E eu, assim, cheguei, fiquei assim orando, né, e pensando comigo, e um dia fui fazer o cabelo, sabe, irmãos, fui lá, apliquei um produto no cabelo rapidamente, num salão que eu não estou acostumada a ir, e até prima do meu esposo, a menina, só que a prima, assim, eles são meio distantes, eu não conheço, assim, ela para estar lá, só falar oi, eu tava procurando algum lugar para fazer meu cabelo, aí eu fui lá nela, minha cunhada falou, aí eu fui rápido, irmãos, porque eu tinha que primeiro aplicar, para depois levar as crianças na escola e voltar lá, porque era demorado. Eu fui correndo, quando eu cheguei, ela estava aplicando, fazendo o cabelo de uma moça, a moça estava esperando, sabe? A moça estava esperando para o produto agir, sabe, irmãos? E eu dei boa tarde, que já era meio-dia, eu dei boa tarde, ou era 11 horas, não lembro. Eu sei que eu dei boa tarde, ela aplicou no meu cabelo e aí elas estavam conversando. E sabe, quando eu olhei a moça, assim, quando a pessoa é cristã, você já vê, igual o pastor falou, você não precisa falar, você tem algo diferente, você já vê. E eu vi elas conversando e a moça ficou conversando, eu falei rapidamente, ela aplicou o produto, eu fui para casa, dei banho no Moisés, arrumei, que era me arrumou, levei para a escola, correndo e voltei. Já era uma hora, voltei. Irmãos, quando eu sentei ali, né, falei, voltei, aí sentei, ela continuou falando, ela já estava pranchando o cabelo, e ela estava falando umas coisas de cristão, né, que às vezes, ela estava, eu não lembro muito bem, ela estava no assunto, e ela estava falando alguma coisa de mundano, assim, tal, de cristão, ela foi falando assim, uma parte, às vezes, é muito complicado, sabe? Você ser cristão, às vezes a igreja, sabe, de um jeito, que o da igreja é o pior do que do mundo, tal. Aí eu fui e falei com ela, realmente, mas olha para Deus, a gente tem que olhar para Deus, porque, sabe, porque você olhando para Deus, você não tem decepção, porque todo lugar o nome é falho. Se você trocar de igreja, você vai encontrar problema em outra. E se você, mais
certo, porque é só por isso mesmo que eu não estou na igreja. Se a gente não olhar para Deus, já é, a gente já era. Eu fiquei conversando com ela, falei, pô, Deus tem sido tão maravilhoso para mim, tão bom para mim, sabe? Que eu não vejo, não posso olhar para trás, sabe? Não olha para trás. Ela falou para mim, é isso que me faz ainda ficar na presença do Senhor. O quanto Deus é maravilhoso para mim. Eu falei, muitas das vezes, ainda mais para mim, a gente é infiel, sabe? Eu principalmente infiel às vezes, sabe? Falha, pecadora, mas Deus sempre está ali sendo fiel, sabe? Me surpreendendo, cuidando de mim, da minha família. Aí ela falou, é verdade, mas só que eu vou te falar, muito ruim, ela estava muito amargurada assim, sabe? De espírito. É muito ruim, às vezes é melhor você casar com um ímpio do que com um crente, porque o crente é pior, às vezes ele te trata melhor, tal. Aí foi porque eu fiquei ouvindo ela falar, irmãos, ela estava falando, sabe? Às vezes ele é ignorante, sabe? Um monte de coisa começou a falar e eu assim, na mesma hora, irmãos. Algumas roupas eu estava passando assim, bobeira, assim, sabe? A gente vê, só que pra gente é uma coisa assim, mas às vezes a gente fica chateada, né? Aí eu falei pra ela, na mesma hora, irmão, sabe? A gente fica ligado com Deus, vê um estalo assim na minha mente, assim, ó. Olha por que você passou pelo que você passou durante essa semana, né? Porque para você curar, ajudar a curar, você tem que ser curada. Você tem que passar primeiro. Eu tenho que te ensinar para você poder ensinar, para você poder ajudar quem está precisando. Irmãos, eu sei que na mesma hora veio esse estalo na minha mente, eu glorifiquei a Deus na mente, sabe? Fui conversando com ela e cada vez que eu falava alguma palavra, eu me arrepiava toda. Eu falei para ela, olha, às vezes é verdade, mas o que acontece? A vida é complicada. Às vezes, eu te entendo, sabe? Como você tem falado aqui. Tá, eu estou trazendo essa palavra hoje, irmãos, porque é muito da família, sabe? Às vezes a gente deixa o diabo entrar sem querer, ele só precisa de uma brechinha da legalidade, e tudo é destruído, coisas que demoram anos para ser construído, ele vem dentro de um dia, ele destrói tudo se a gente não vigiar. Eu falei para ela, eu te entendo. Eu te entendo porque eu sei, você já foi casada, né? Já com alguém que não foi da igreja. Hoje, graças a Deus, você é da igreja, o seu esposo também. Eu já passei por isso. Eu falei para ela, eu já passei por isso, entendeu? Mas eu vou falar para você, cara, vale a pena. Só de você ter os seus varão do seu lado, a sua família no altar do Senhor, não há nada que pague isso. Falei para ela, não há nada que pague. Aí ela, é verdade, eu tenho minha filha, sabe, que é jovem, canta para o Senhor, faz as coisas do Senhor com zelo, sabe? É isso que eu fico pensando. Irmão, mas vou falar para vocês. O que me fez insistir mais ainda, assim, que ela falou assim, quando eu sentei, quando ela falou isso, que ela estava, que às vezes é melhor você casar com ele e tal, ela falou para mim assim, vamos separar. Irmãos, vou falar para vocês, quer me deixar assim, desesperada. É quando alguém fala para mim assim, ainda mais quando a pessoa é cristã, vou me separar. Eu fico, sabe, eu tenho lidado muito com essas situações, assim, de pessoas querendo se separar, e cristão, irmão, não é o ímpio, é o cristão. E eu fiquei desesperada, falei, não, eu falei assim, não faz isso, não faça isso, não se separa, é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer destruir a tua vida, você sabe por quê? Quando ele destrói o seu casamento, automaticamente ele desestabiliza a tua casa toda, ele destrói a tua vida. É aí que ele entra primeiro, no seu casamento. Aí ele separa vocês dois. Depois que vocês dois se separar, ele vai desestruturando. Daqui a pouco a sua filha é uma bênção na casa do Senhor, louva para Deus, gosta, tem amor e zelo com as coisas do Senhor, como você está falando. Daqui a pouco, quando você vê, você vai se separar do seu marido, né? Quando você vê, o diabo está levando a sua casa toda, a sua família, a sua filha, já não está mais na casa do Senhor, já não quer mais fazer nada para Deus. Está no mundo, no meio da rua, nesse mundo é muito perigoso, está mais onde a gente mora. Irmãos, eu nunca vi ela na minha vida. Essa moça que estava lá, sabe? Mas parecia que eu conhecia ela assim, sabe, irmãos?
sua vida, a sua casa, a sua família. Olha, o diabo ele é assim, falei para ela, você é cristã, você sabe. Uma brechinha que você dá, sabe, já era. Aí ela falou para mim, irmãos, mas ainda tá chato, sabe? E já não adianta mais. Eu já orei, não está adiantando. Eu falei, peraí, você já conversou com o seu pastor? Aí ela, já conversei com o meu pastor, sabe? Aí eu falei assim, e aí ela? Eu falei, de qual igreja você é? Aí ela, porque eu pergunto logo qual igreja, irmão. A pessoa é ela. Maranata. Eu falei, amém. Tudo bem. Aí você conversou com o seu pastor, e aí? Aí ela me pediu para me esperar um mês. Para me dar um mês para ele, que a gente ia orar, para ver, mas menina, não dá. E eu não gosto mais dele, sabe? O amor vai se acabando com essas coisas, com a grosseria, com a ignorância. Eu falei para ela, por isso que eu li, irmãos, em Coríntios, eu falei para ela assim, olha, vou te falar uma coisa, já aconteceu comigo também, sabe? Aí ela me contou que a filha dela do primeiro casamento não é filha dele, só um outro filho, sabe, irmãos? Eu vi a minha história assim, eu falei para ela, olha, aconteceu comigo. O diabo é assim, é isso que ele quer. Cada hora que você fala uma coisa para mim, eu tenho mais certeza que é a sua família que ele quer destruir. Ele só quer isso, porque ele não quer ir lá no bar do funk destruir um relacionamento, na vida de ninguém. Ele não quer lá no centro espírita destruir um casamento. Ele quer ir dentro da casa do Senhor, nos cristãos que vão fazer a vontade de Deus, destruir. Sabe por quê? Porque quem está no mundo já está fazendo a vontade dele. Mas quem está na casa do Senhor está fazendo o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Aí, irmãos, ela falou para mim, eu falei, olha, o diabo já tentou fazer isso comigo também, mas graças a Deus, Deus foi me ensinando e não aconteceu. A minha filha também não é filha do meu esposo, e eu me separei do pai dela pequenininha, batalhei, trabalhei para criar ela, já ela tem 15 anos, sabe? Mas eu sou casada, a prima dele é essa menina aqui. E meu esposo hoje, eu tenho um filho com ele de 6 anos, e quando meu filho nasceu, eu fiquei 14 dias internado, 15, 16 no hospital, não lembro muito com ele. E aí meu esposo ficou 1 ano desempregado, e quando ele começou a trabalhar, foi quando meu filho nasceu. No dia que ele nasceu, ele começou o processo para trabalhar. Irmãos, ele não tinha, eu ganhei Moisés, ele não estava da mulher, ele não tinha tempo para poder ir. Os homens podiam entrar no hospital de 9 da manhã e ficar até 9 da noite. E ele só conseguia chegar às 8 horas da noite. Já na hora ele chegava correndo, aquilo, sabe, me deixou irada, chateada, sabe? Eu assim, sem vigilância, né? Sem sabedoria como Ana, as mulheres de Deus. Aquilo foi mirando, passando o tempo. E quando eu fui para casa, na semana que eu fui para casa, o pastor e a diaconisa Israel foi me visitar. E meu esposo estava trabalhando naquela semana, sabe? Quando você está machucada, qualquer coisa, né? As nossas mulheres sabem, qualquer coisa te irrita. E todo dia que ele chegava em casa, ele chegava à tarde, a gente brigava, discutia. E minha mãe estava, minha irmã estava lá em casa, sabe? Não era da igreja. E o pastor chegou lá em casa, sentou no meu sofá, como se fosse hoje, a diaconisa Ellen. Aí ele falou, oi, tudo bem? Bom, Pai do Senhor e tal. Eu falei, pastor, não tem nada bem, sabe? Aí já quando o pastor, a diaconisa Ellen olhou pra mim, aí o pastor olhou também, eu falei igualzinha a ela, ó, eu vou me separar, pastor. Vou me separar do Marcelo, ainda bem que o senhor veio aqui, eu vou me separar. Aí o pastor regalou um olhão assim, irmãos, pra mim, a diaconisa Ellen me olhou toda tristinha assim, com esse rostinho dela. Aí eu falei, aí o pastor, o que foi? O que está acontecendo, Varão? Vamos conversar. Eu fui, falei com o pastor, e tudo estava assim, me afligindo, sabe? O pastor conversou comigo, pediu para ter paciência, aí ele foi e falou para mim assim, bom, o pastor dela estava 1 mês, meu pastor é a coisa aérea, é assim, irmão, ele falou para mim assim, ó, o pastor falou, me dá 1 semana, Varoa, 1 semana, vamos orar durante 1 semana, e depois que a gente orar, depois que passar essa 1 semana, a gente conversa, pode ser? Aí eu falei assim, pode, pastor? Porque, gente, eu perguntei isso a ela, se ela conversou com o pastor dela, por quê? O pastor, né, e a esposa do pastor, são quem Deus levantou aqui no mundo para cuidar da gente, como se fosse Deus na terra para cuidar da gente. Eles são capacitados para isso. Aonde a gente não consegue mais, o que a gente não consegue, né, a gente tem que correr para o pastor, porque ele vai ter, com certeza,
E, irmãos, eu falei para ela, passou aquela semana, sabe? Passou uma semana, eu cheguei no culto, aí o pastor falou para mim, e aí, garota, e aí? O que tá aí? Como é que tá, tal? Eu falei, pastor, graças a Deus, está tudo bem. Não vou me separar, pastor. Irmãos, para não estender muito, eu fui falando com ela, que eu falei, olha, depois disso, eu vou falar para você, eu comecei diferente, assim, sabe? A gente brigava muito, tudo era motivo de briga. Se ele fosse trabalhar, se ele falasse para mim que ele ia ficar até mais tarde, igual hoje, ele está até mais tarde no trabalho, eu falava para ele assim, olha, eu vou bater aí, hein? Eu vou pegar um carro, vou entrar, vou chamar um Uber e vou bater aí. Se você não estiver trabalhando, você vai ver só. Vê se são atitudes de mulher de Deus, irmãos. E eu comecei a ver essas coisas. Eu acho que depois que o pastor orou essa semana, e a Ellen, eu acho que ele foi pedindo a Deus para me dar sabedoria de mulher de Deus como Ana, sabe? Eu falei isso para ela. Eu falei, eu fui, irmã, depois disso, eu fui e fiz assim. Comecei a orar assim, Senhor, me ajuda, me molda de dentro para fora, muda tudo que o Senhor tem que mudar, Senhor. Me ensina a como lidar com meu esposo, sabe? Mesmo se ele estiver errado, me ensina como lidar, me ensina como falar, como me portar com meu esposo, com meu filho, com a minha filha, com meus filhos, e com qualquer pessoa, Senhor, que vier falar qualquer coisa para mim, seja boa ou ruim, me ensina a me falar, como me portar, e blinda meu coração, Senhor. Coloca um escudo, não deixa que nada que não provém de ti entre aqui. Coloca um escudo, porque, irmãos, automaticamente, às vezes, vem palavras que quando ela entra, ela destrói tudo. E eu falei para ele depois, irmãos, depois disso, eu não vou falar para vocês que não tem briga, porque tem. Porque vocês imaginam, vou um exemplo, o pastor Jaconizaélia é uma água, é calmíssima. O pastor é como se fosse um fogo, agitado, né, pastor? Desculpa eu falando isso aqui, mas agitado. Irmão, pensa na minha casa, 2 fogos juntos. Eu acho que vocês já perceberam pelo jeito que a gente falar, que a gente fala muito assim, sabe, fino, essas coisas, ofegante. Eu acho que é para vocês perceberem. Vocês imaginam na minha casa, 2 fogos juntos. Quando um fala, não sei o que, eu vou falar direito comigo, tá falando assim por quê? Tá? Vocês imaginam a dificuldade que não é, irmãos. Porque quando o fogo é água, né, um acalma o outro, quando o outro está nervoso, o outro está calmo. E lá em casa, que é os 2 agitados, deu os 4, irmãos. Não é os 2, não, deu os 4, vou falar para vocês. Minha casa, Deus nos deu uma. Se eu falar da vitória, eu ia botar mais para frente quando eu estou preparando um culto de ação de graça para a igreja. Mas, irmãos, imagina na minha casa, a gente morava. Quem foi na minha casa sabe, muito apertada, quarto, sala, cozinha, banheiro, mais apertado, um quarto só. E a cama da minha filha, o Moisés dormia com a gente, eu, Marcelo e Moisés na cama. E a minha filha, geralmente a cama dela era quase na beira da minha cama, era isso aqui, a ponta da minha cama vinha aqui e a dela aqui, a ponta da cama dela quase batia na minha. E a gente dormia todo mundo no mesmo quarto. E, irmãos, os meus filhos, eles vão com a gente para onde for. Ou tá ele aqui em casa, quando eu tenho que resolver alguma coisa aí com o Marcelo, ou se ele não estiver em casa, eles estão com a gente. Então a gente não tinha privacidade se a gente queria conversar, ou discutir um relacionamento, ou botar os pegões e ir para um quarto, fechar a porta e conversar, irmãos. A gente tinha que conversar lá na frente deles, para a gente não conversar na rua quando a gente estava saindo na rua. Porque imagina a gente falando algo desse jeito no meio da rua. E pensa nos 4 fogos, irmãos. Quando começaram a começar a falar e se metia Moisés, fala direito com a minha mãe. Aí a Karen se metia também. Mãe, mas calma, mãe, tá nervosa. Imagina, irmãos, a loucura dentro de uma casa. Mas, irmão, Deus é tão maravilhoso, foi me ensinando, sabe? Vou falar para vocês, depois que eu orei assim, a minha vida melhorou muito. E Deus deu uma grande vitória pra gente, irmão. Deu uma casa pra gente, pra honra e glória do Senhor. Não foi aqui como eu queria, né? Pertinho da igreja. Mas graças a Deus Ele tem dado condições pra gente. Mas, irmão, vou falar pra vocês, da casa que a gente morava, pra mim, Deus me deu foi uma mansão, irmãos. Pra mim, pra casa que eu morava. Olha, a gente tem nosso quarto, que era ali Moisés, tem o quarto deles com banheiro. A gente tem o nosso quarto com banheiro, a nossa privacidade, sabe? Para a honra e glória do Senhor. Hoje a gente pode fechar nosso quarto, conversar, se estiver estressado, ou ficar junto, gravar a glória do Senhor, que é a nossa privacidade, irmão. E eu comecei isso com essa moça muito rápido, eu não consegui contar com detalhes assim, igual eu gosto de contar a minha história. Só que eu falei para ela, olha, meu esposo,
3 anos pelo meu esposo. 1 ano eu não estava nem com ele, a gente tinha se separado, eu fiquei orando, mesmo sem estar na presença do Senhor. E hoje meu esposo é uma bênção. Ele é um homem de Deus. Então, eu falei para ela, vou falar para você, às vezes, ele tem um defeito dele, claro, como eu tenho os meus. Só que às vezes o defeito está na gente. Aí ela falou para mim, irmão, eu fiquei muito feliz. Então vou orar assim agora, para Deus me mudar, para Deus me dar sabedoria, me ensinar a falar com ele. Eu falei, isso, eu vou falar para você mais ainda. Eu conheço só um, e você conhece também muito bem ele, que faz renascer o amor. O amor não acabou nada, isso é o diabo que faz. Isso é o diabo que faz, claro que o amor não acabou. Olha, a gente tem que orar todos os dias, irmãos. Eu falei para ele, oro todos os dias, Senhor, me ensina a amar mais o meu esposo, ensina ele a amar mais, Senhor, que renasce o amor, que reaviva, que a gente volte ao primeiro amor. E querido, não é o amor de quando que a gente se conheceu, não. Porque quando a gente se conheceu, a gente não amava como a gente ama hoje, ou como amor, né? Como a gente ama, porque quando a gente se conhece, a gente está se conhecendo, né? E depois a gente vai passando os dias. O certo é você amar cada dia mais. O certo é cada dia mais igual o Senhor. Cada dia que vai passando, você amar mais e mais o seu esposo, o esposo a sua esposa. Eu falei para ela, então pede a Deus, Senhor, renasce esse amor, reaviva, porque eu sei que não acabou. Não deixa, eu falei para ela, não deixa, querida, não deixa o diabo destruir, se ele andar na tua vida, que é o que ele quer destruir a tua família. Não deixa. E você tem legalidade para isso, não deixa. Ela, muito obrigada, eu vou orar assim agora, para Deus me mudar. Eu falei, porque eu vi que o defeito, sabe, não estava em mim. O defeito estava em mim. Porque se eu fosse também paciente, não ficasse brigando, então mesmo quando estivesse errado, não acontecia toda hora briga, confusão, né? Não acontecia. E eu falei para ela isso, eu sou muito ai também, tudo eu reclamo, tudo eu falo, tal. Eu falei, ele é muito devagar. Irmãos, eu fiquei rindo assim, sabe, com Deus sabe. Eu falei, Senhor, hoje eu estou entendendo. Eu pensei, por que eu passei por essa luta, sabe, esses dias? Porque o Senhor estava me ensinando para mim poder ensinar, entendeu? E ela perguntou para mim assim, onde é a sua igreja? Onde é a sua igreja? Eu falei, minha igreja é lá em Vila dos Teles, eu congrego lá. Ela, é tão longe, né? Eu falei, é um pouquinho, se você não tiver carro, é um pouquinho longe, sabe? Mas Deus vai te ajudar, eu vou te ajudar em oração, Deus vai te ajudar. Ela, tá bom, eu vou orar assim agora. Eu falei, não desiste, tá bom? Não desista do teu marido, porque é isso que o diabo quer. Ele quer destruir a tua vida sentimental, porque aí ele começa tudo, queridos. É onde estabiliza a família, a vida sentimental. Ele começa atuando aí. Que aí ele destrói a vida ele separa o casal. Depois que ele separou o casal, já era. Ele vai levando um tempinho, tomando terreno. Daqui a pouco o teu filho, que é uma bênção na presença do Senhor, a sua filha, está no mundo. Aí, Deus me livre, é verdade. Eu falei, então pronto. Só que a gente tem nossos filhos, está na presença do Senhor, gosta de louvar no grupo, faz as coisas do Senhor com zelo. Não está nesse mundo, irmãos, indo para um baile, você tendo que orar pela vida dele, pedindo a Deus para guardar, misturado com coisas erradas. É uma bênção muito grande, irmãos. Sabe, a gente tem que cuidar da nossa família, principalmente nós mulheres, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que é nosso marido, nossos filhos. Eu falei para ela, o que Deus colocou na nossa mão, e ele vai, num grande dia, ele vai pedir de volta, ele vai querer conta de tudo aquilo que ele tem botado nas nossas mãos. Eu falei para ela, eu vou orar assim, eu falei, olha, às vezes as coisas me chateavam, eu ficava 3 dias sem falar direito com meu esposo, ele falava comigo, eu virava a cara, falava, tá nem, não quero nem que fala comigo não. Aí eu falei para ela, vê se é uma atitude de mulher de Deus, sabe, igual os outros da rua, às vezes, eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar. As pessoas falavam, as coisas entravam no meu coração assim como uma flecha. Irmãos, depois que eu orei, graças a Deus, irmão, falei para ela, hoje em dia, meu marido faz alguma coisa comigo, às vezes eu fico chateada. Às vezes eu fico chateada, choro, sabe? Às vezes eu não choro, mas às vezes eu choro. E quando daqui a pouco, depois de 2, 3 minutos, 6 ou 5, 10, ele fala comigo, eu respondo ele normal, como se nada tivesse acontecido. A gente conversa normal, irmãos, isso é uma glória muito grande para o Senhor, sabe? Eu fico vendo, assim, eu falei para ela, eu não falei para ela da história de Ana, porque não deu tempo, não conversamos sobre isso, foi muito rápido. E quando a gente estava conversando, o esposo dela chegou. Irmãos, se vocês verem, verdadeiramente eu falei, Senhor, muito obrigado por eu ter passado por isso. Conversei com o meu pastor, aí o pastor começou a
comigo, varão, fica firme. Eu falei, não, pastor, não desiste não. Porque eu falo, minha mãe fica rindo de mim, eu falo, olha, o diabo ele vai ter que desistir da minha vida, porque eu não desisto da minha família nem de Jesus nunca mais. Ele vai me perder, ele vai tentar, mas ele vai ter que bater e retirar, ele vai se levantar para cair muito feio, porque eu não desisto da minha família, nem do meu marido, nem de Jesus, nem do meu chamado, sabe, irmãos? E ele chegou lá, irmãos, para buscar ela. Eu não sabia que era ele, um moço chamar ela de bicicleta. Aí ele chamou, aí ela foi lá falar com ele, então ela veio rapidinho e falou, não fala mais nada não, que é ele. Aí, irmãos, ele todo carinhosinho com ela, pastor, sabe? Chegou assim, ela chamou, por favor, tá? Ele falou todo mansinho, carinhosinho com ela, falou com ele, tal. Aí ela veio, não fala nada não, que é ele. Eu falei, não, amém, benção, mas olha, fica firme, não desista. Não vou desistir não, vou orar. Aí você falou, anota meu número aí. Falei pra ela não tá aqui, ó, anotei meu número. Falei, qualquer coisa, me chama no WhatsApp, me liga, me chama no WhatsApp, qualquer coisa pra gente conversar, tá? Vou estar orando por você, qualquer coisa, mas não desista, não desista. Falei pra ela, não deixa o diabo destruir a tua família, a tua vida. Irmãos, enquanto isso eu falei com ela também, quando ela estava falando, agora, Paulo, sabe por que eu não desisto também? Eu falo às vezes, eu falei para ela, vale a pena estar brigando? Igual eu falo às vezes com meu esposo, tu vai desobedecer a Deus? Porque eu não vou. Se eu falei para ela, se é casada na lei do Senhor, se é casada no papel, ela sou tudo direitinho. Tem um monte de gente entregando, que não é para a gente se separar, que Deus criou a gente. O pastor falando, mas eu oro, não adianta. Eu falei agora da oração, então vou orar assim agora, não adiantou. Então eu vou orar assim, porque eu vi que eu tinha que mudar, que eu falei para ela automaticamente, porque, irmão, a gente não vê mudança, porque a gente ora assim, ó. As posições, irmã Valquíria tirou da graça. Aí vem eu orar, eu oro, como é que eu vou orar? Ai, Senhor, toma essa mão na tua mão, Senhor, toma aí, Senhor, atribulada, não sei o que, tá. Vou orar assim, não é, irmãos? E, às vezes, Deus realmente põe ela na mão dela, muda ela, mas a gente não vê a mudança, por quê? A gente não pediu a Deus para mudar a gente não orou pela gente, então a gente está tão cego espiritual que a gente não consegue ver a mudança. Aí eu falei para ela, automaticamente, quando você ora por você, pedindo a Deus para te ensinar, Ele está mudando tudo ao teu redor, está mudando até as pessoas que vão lidar com você. Aí você consegue ver. Por que você consegue ver? Porque você tem a mudança do Senhor. Deus está te dando a visão espiritual, está te moldando, está te ensinando. Então você vai conseguir ver e entender tudo, as coisas ao seu redor, por mais que você não entenda na hora, mas depois você vai entender como foi comigo. Por quê? Porque Deus está te dando uma visão para aquilo. Falei para ela, como é que você vai ver a mudança do seu irmão se você não mudou? Eu falei para ela, é muito fácil eu apontar ele, mas como é que eu vou ver que Deus tem mudado ele se eu não tô cega? Entendeu? Não mudei. Então a gente quando está chateado, falei para ela, a gente fica tão cego que a gente não vê qualquer coisa irrita a gente, mas é tudo artimanha de Satanás. Sabe, irmão? Eu falei para ele, sabe o que acontece quando desiste? Eu falei para o meu esposo, já depois quando a gente se desentende, eu não sei o que a gente está brigando à toa. Eu não vou te largar. Eu não vou me separar, eu não vou me separar de você. Tu vai me largar? Tu não vai desobedecer a Deus, não é? Então, irmão, olha só como a gente é. Igual quando Deus tem uma coisa com a gente fica relutando, que não quer. O que adianta? Igual que ele não fala, a gente vai ficar rodando, questionando, brigando com Deus e aquilo vai ter que acontecer. A gente só vai adiar o processo. Só vai adiar o tempo daquilo acontecer. Deus querendo algo fazer que aconteça e a gente brigando para aquilo acontecer. Sabe, irmãos, eu falei para ela, é verdade, né? Porque a gente vai separar. Eu falei, já pensou de se separar ou de fazer alguma coisa errada? Jesus volta para você hoje? Já pensou? Irmão, vai te perturbando, sobe no céu e tu vai pro inferno. Falei para ela. Quem te perturbou, talvez, e te tirou da posição da bênção, vai pro céu e tu vai pro inferno se Jesus voltar hoje, porque tu desobedeceu a Deus. Então eu prefiro eu obedecer, eu fazer o certo, eu mudar, irmãos, eu fazer o que a palavra manda, porque a palavra mesmo diz que o amor, ele não cansa, porque quando você ama uma coisa, é igual quando você ama as coisas do Senhor, igual o amor de Deus por nós, ele não se cansa da gente, por mais que a gente erre, ele não se cansa, ele não rejeita a gente quando a gente precisa dele, ele está sempre com a mão estendida para a gente, mesmo quando a gente vira as costas para ele, sabe? E eu fico olhando, a coisa tão linda, isso aqui não
Porque qualquer coisa, às vezes, ele está no trabalho, ou de noite, o pastor me ajuda. Pô, pastor, aconteceu isso. Aí, irmãos, vou falar uma coisa para vocês também. A confirmação como é de Deus, e Deus deixa os pastores, irmãos. Eu falei com o meu pastor, olha, pastor, quando eu falo com o Senhor, assim, às vezes, acontece uma coisa, eu fico esperando, mas quando Deus me toca para me falar com Ele, igual essa semana, irmãos, eu falei com Ele, eu falo com Ele num dia. Ele conversa comigo, irmão, eu vou falar para vocês, é imediato a resposta. No outro dia já está tudo diferente, irmão, já no outro dia, é muito rápido. Eu falei para ele, pastor, glória a Deus, verdadeiramente na sua vida, porque é muito rápido, pastor, ele não estou entendendo. Eu falei, pastor, é imediato. Eu converso com o Senhor hoje, quando é no outro dia, já está tudo fluindo, já está tudo no lugar. Glória a Deus, eu falei para ele, já está tudo bem. Entendeu? Eu falei para ela isso, que Deus deixa pastor, para quando tu não está aguentando mais, tu correr. Você, pastor, me ajuda, o que eu faço? E aí, pastor? O que eu falo? Pastor, me ajuda, quando não é ele, já quando é ele. Eu chamo ela, quando eu mando mensagem para ele, que ele não vê o corpo para ela. Irmão, mas é muito difícil, é tão de Deus, que é muito difícil, às vezes é de noite, ou eu penso que pastor pode estar dirigindo, mas é imediato, irmãos, quando eu estou passando por alguma coisa, eu mando a mensagem, ele vê na hora. Eu, Senhor, meu Deus, muito obrigado, que a ligação é muito grande, Senhor, sabe, irmãos? Então é isso que eu queria deixar para a igreja. Eu fiquei muito alegre, porque ela falou que não ia desistir, irmãos, eu creio no Deus que eu sinto, que eu vou voltar lá nesse salão, pode ser daqui a 1 mês, 2 meses, e vou saber que ela não se separou do marido, ela não deixou o diabo destruir a vida dela, sabe, para a glória do Senhor. Então, é isso que eu vou já entregar na oportunidade, não vou me estender muito, é isso que eu quero deixar para a igreja, entendeu? Não desista, querido, da sua família. Família é um projeto de Deus, é o que Deus tem botado na sua mão, Ele tem me ensinado a cada dia, irmãos, porque Ele tem me botado. Vou falar para vocês, às vezes eu chego no banco, alguém vem com eu não conheço, não sei de onde veio, vamos separar. Eu, eita, meu Deus. Irmão, na hora, eu vou falar para vocês, dá um estalo tão grande, que, sabe, eu fico, sabe, quer me deixar doida, alguém fala para mim, vamos separar. Eu, opa, não, peraí, olha tudo que eu estou fazendo, irmãos. Não faz isso, sabe, irmãos, porque meu pastor, assim, Deus tem me ensinado, meu pastor também, que a família é uma coisa muito importante, é um projeto do Senhor, uma coisa que Deus botou na tua mão, sabe? Se Ele te confiou a isso, irmão, porque Ele sabe que você é capaz, então não desista da tua família, irmãos, tá? E essa igreja também tem oportunidade, em nome de Jesus, peço desculpa pro pastor, porque passou 10 minutinhos. Amém? No começo foi estreito, né, irmão? Mas agora começou a caminhar com a cega, eles eram conquistados, né? Voltaram para Jesus, aí Deus fez a obra, mas foi difícil, irmão. Muitas vezes eu conversei com ela, minha esposa conversou com ela, mas ali Deus pôde operar poderosamente, amém? É por isso que é bom você ouvir sempre o conselho de Deus, né? Sempre ouvir aquilo que Deus tem para falar para você, amém? Porque o conselho do mundo é o conselho de derrota, né? É o conselho de findar, de acabar, mas o conselho do Senhor é o que? Você permanecer fiel, né? É você permanecer de pé, para que Deus possa fazer grandes coisas sobre a tua vida, amém? Deus abençoe nossa irmã, amém? Que eu ia pedir nesta hora para estar orando para a gente encerrar, né? A obreira Denise vai estar orando a Deus para a gente encerrar esse culto, amém? Terça-feira estaremos aqui com o estudo bíblico de 7h30 a 9h30, 9 horas, amém? Tem dia que termina 9 horas, tem dia que passa um pouquinho. Tem sido uma bênção, os estudos têm sido muito edificantes, né? E saímos daqui com a nossa vida maravilhada, né? Com a presença de Deus, amém? A obreira Denise vai orar pelo término do culto, amém? E nós vamos despedir da igreja, mas não da presença de Deus. As irmãs visitantes, Deus abençoe, volte sempre. O casal, né? O Raquel e o Alexandre, volte sempre, amém? Sejam sempre bem-vindos neste lugar, tá? A casa do nosso Pai,
e na casa do nosso Pai muitas moradas para todos nós. Amém? Cumprimento a amada igreja com a doce da paz do Senhor. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus poderoso, me coloco agora, Pai, na tua presença, Senhor. Primeiramente, Pai, reconhecendo, Pai, que nada sou, reconhecendo, Senhor, que nada tenho, Pai, se não for, Pai, a tua infinita misericórdia, Pai, na minha vida. Mas eu entro agora, Senhor, junto com a tua igreja, Pai, na beleza da tua santidade, Senhor. Te agradecendo, Pai, pelo dia chamado hoje. Te agradecendo, Pai, por esse culto, Pai, a qual o Senhor nos deu. Te agradecendo, Senhor, por cada vida, Pai, que entrou, Pai, por essas portas. Te agradecendo, Pai, pela palavra, Pai, que a tua filha trouxe, Pai. Que tudo aquilo, Pai, que foi dito aqui nessa noite, que nós possamos, Pai, colocar, Pai, na tábua do nosso coração. Que nós possamos, Senhor, pôr em prática, Pai, tudo aquilo, Pai, que foi dito aqui nessa noite, Pai. Toma as nossas vidas, Pai, em suas mãos. Toma as nossas idas, Pai, para os nossos lares, Pai, em suas mãos. Nos livra, Pai, do homem mau. Nos livra, Senhor, da bala perdida, Pai, do homem sanguinário, Pai. Ah, Senhor, leva cada um em paz, Senhor. Nós vamos sair da tua casa, Pai, mas não da tua presença, Senhor. Que nós possamos, Senhor, chegar em paz nos nossos lares. E que o Senhor venha dar, Senhor, uma noite abençoada, Pai, a cada um, Pai, que se faz aqui presente. E que o Senhor venha dar, Pai, uma noite tranquila. Que o Senhor venha dar, Senhor, uma noite de descanso, Pai, para cada um que está aqui, Pai. E preparar, Senhor, um amanhecer. Preparar, Senhor, uma semana, Pai, de bênção. Preparar, Senhor, uma semana de resposta, Pai, para cada um, Pai, que se faz aqui presente, Senhor. Toma as nossas vidas, Pai, em suas mãos. Toma os nossos sonhos, toma os nossos projetos, Pai, em suas mãos, Senhor. Assim eu te agradeço, Pai, nessa noite, Pai. E entrego, Pai, a vida dos meus irmãos, Pai. Te entrego, Pai, a vida dessa igreja, Pai, em suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E agradeço a oportunidade. Quantos desejam bênção apostólica? Curva sua cabeça, coloque sua mão em forma de concha. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações com o Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam e esperam